Axé para todo mundo. Vamos lá. Falar a respeito do que aconteceu com o nosso querido Tatu. É muito difícil falar. Para mim, está sendo muito difícil falar a respeito por vários motivos. Primeiro que eu não gosto de... Eita porra. Primeiro que eu não gosto de notícias ruins. E também não gosto de energias ruins, né? Ninguém gosta. Tem pessoas que gostam, que chamam pra si a energia ruim, né? A Suzuki, filha da puta, trabalha comigo, é uma delas. O desespero dela, ela tá chamando energia ruim, né? Foda-se pau no cu dela. Vamos lá, que aqui a gente não pode falar palavrão. Vamos lá. Seguinte. Que dia é hoje? Hoje é dia 21. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2025, a exatamente 9h53 da manhã de sexta-feira. Amanheceu hoje menos 5 graus. Foi um pouco mais quente que ontem. Ontem foi menos 6, hoje menos 5. Durante o dia vai fazer 7, 8 graus. E o vento, daqui a pouco ele começa. O vento ele tem hora marcada para começar e não tem hora para terminar. Normalmente lá pelas 11 horas ele começa. Aí vai até de madrugada, de manhã e, cara, parece festa, eu sempre falo, é igual festa de brasileiro. Tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. E é isso, então vamos lá. Deixa eu tentar me localizar. Não sei dizer quando que foi, cara. Foi há umas 2 semanas atrás. Num certo dia, foi antes do dia 16. A gente está no dia 21. 16 foi domingo, que era, eu comentei que era a apresentação de uns amigos do Tatu, que fazem dança africana, né, que inclusive dança africana, japoneses praticando, não é raro. Lembrando que muitos japoneses aqui no Japão, eles praticam várias atividades, como dizer, como lazer, mas é como lazer, né? E independente da idade. É chamado aqui no Japão esse tipo de atividade Narai Mono. Narai Mono. Narai significa aprender. Mono é coisa, né? Tipo, coisas para aprender. Narai Mono, japonês adora, 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 adora. A Lua, por exemplo, ela é professora de Hula Hula. Hula Hula Para quem não sabe, Hula Hula é uma dança havaiana, mas a Lua ela se especificou na parada. Ela foi até Havaí, ela estuda a língua havaiana, ela faz a parada como deve ser, né? Então, tipo assim, um japonês ensinando uma língua havaiana, ou uma língua, uma cultura, uma dança, uma música, seja lá o que for, não é de se estranhar. E dança africana também não. Tanto que tem japoneses na capoeira, tem até professores de capoeira, né? Então, a capoeira é uma coisa brasileira, você precisa saber falar o português para você ensinar a capoeira, na verdade, propriamente dito. E nem todos os japoneses que ensinam sabem, e às vezes nem sabem da cultura do Brasil. Isso é um pecado total, pecado capital mesmo. Tá, mas aí, dia 16, domingo passado desse mês, estava marcado para os amigos do Tatu vir fazer a apresentação de dança africana lá no trampo, lá no Anjo. E uma semana antes aconteceu o acontecido. Se há uma semana antes, foi lá por volta do dia 10 de fevereiro mais ou menos, eu fui trabalhar de Raiaban, que é o horário da manhã cedo, 6 horas da manhã. Cheguei lá no trampo 5 horas, é a hora que eu chego praticamente. Aí a pessoa que estava de noite, né, no caso, saindo da noite, falou, olha, o Tatu não vai vir, era para ele ir trabalhar, né, pela manhã.
no mesmo horário que eu, e ele não veio. Aí a pessoa da noite falou, olha, o Tatu não vai vir. Teve uma ligação da esposa dele, não sei se foi à noite, de madrugada, teve uma ligação da esposa dele, dizendo que ele foi carregado de ambulância, ele foi de ambulância para o hospital. E depois não teve mais notícia. Falei, caraca, mano, sério? Porra, que foda, mano. Tatu, né? E uma semana antes disso, ele tinha, no mesmo horário, 6 horas da manhã, ele tinha faltado porque ele estava com febre. Deu uma febre nele, segundo ele dizendo, né, de 40 graus. Isso foi antes do aniversário de Da Vinci, que eu tinha convidado ele. Foi uns dias antes, foi uns 3 dias antes, deu essa febre nele. O aniversário de Da Vinci fizemos dia 11 de... Peraí, não, o aniversário não foi dia 11, o aniversário foi dia 9. Então lá por volta do dia 7 de fevereiro, deu essa febre nele, que ele mesmo ligou pro asilo meia-noite, dizendo que estava com febre, então 6 horas ele não ia poder ir, foi um rolo do cacete, porque não tinha ninguém para cobrir ele e tal, foi um rolo. Passou-se isso, no dia seguinte ele folgou e no outro dia ele veio trampar, normal. Ele veio no horário de Rayabã, né, da manhã cedo, 6 horas, ele chegou para trampar e tal. E aí, Tatu, o que aconteceu? Não, deu febre, não sei da onde que veio e tal. Então, por ter acontecido essa questão da febre, aí passou-se o aniversário de Da Vinci, foi dia 9, ele veio com a esposa e tal. E quando foi dia 10, 11, foi dia 10 ou dia 11? Acho que foi dia 11, que era para ele estar de Rayabã. Aí a esposa dele ligou dizendo que ele tinha sido levado de ambulância. Então, por ter acontecido essa parada da febre do nada, aí todo mundo pensou, puta merda, Tatu zoou o Tatu, né? Ele tá zoado. Aí passou-se, como esse era dia 11 mais ou menos, dia 16 ia vir a turma dele. Então foi passando os dias e nada de contato do Tatu. Aí a Hashiguchi, né, a chefinha e a encarregada geral, que é a Yokota, falou assim, ô, a gente não tem contato do Tatu. Você tem contato? Como ele sabe que eu sou chegado do Tatu, fala, você tem contato? Você tem o line dele, né? Ele falou, eu tenho, mas o line não é dele, é da mãe dele. O celular que ele usa é da mãe dele, que ele mora com a mãe e a esposa. Ele não tem filho. Então, como é da mãe dele, é difícil ele atender, é difícil ele mandar mensagem, né? Só quando ele está em casa, que quando eu mando ele responde e tal, mas é difícil. Mas eu vou tentar entrar em contato, vou mandar online. Se responder, eu falo para vocês, né? Aí elas, tá, responde lá, por favor, tal, né? Mesmo porque, no caso, dia 16, domingo, né? Ia vir a galera dele e elas precisavam saber se ia dar para receber a galera, se eles iam vir ou não, né? Porque já tinha lá os panfletos lá grudado e tal, né? E foi se passando o tempo. Quando foi dia 14, era minha folga, sábado. Não, 14 não, 15, né? Era sábado, 15, e 16 era domingo. Quando foi sábado, eu tava de folga, peguei Da Vinci, fui de Motospace lá no trampo, para dizer que no dia seguinte, que eu ia trampar, que era domingo, eu não ia poder fazer hora extra, que ela pediu para fazer por causa dessa palhaçada aí, desse negócio dos caras lá que vinham, né, eu ia trabalhar das 6 às 13 e ela queria que eu ficasse até 4. Eu falei, não vai dar. Eu fui lá falar que eu não ia poder fazer hora extra e dizer também que não tinha contato. Ainda não tinha recebido a mensagem de volta de menino Tatu. Aí fui lá no trampo, que eu ia lá em Canuma, né, na Menina da Batata, aproveitei, passei lá com o Da Vinci, falei, não tem recado e amanhã eu não vou poder trampar, não vou poder fazer hora extra. Tá, aí daí fui embora, beleza. E no dia seguinte eu fui trampar. E no dia seguinte, quando foi, era pra galera chegar 2 horas da tarde, quando foi 11 horas da manhã que eu tava almoçando, que eu já contei essa história, chegou lá o da Lua, que eu não sabia que era chegado do Tatu. Chegou lá o da Lua,
como responsável da galera que ia fazer a apresentação. Falei, beleza. Chegou o Tatu, né? E aí, Tatu? Ou Tatu não, o da Lua, né? E aí, da Lua, tal, tal. Bom, daí foi-se que nesse dia 16 a galera veio, né? A galera do Tatu veio. E daí eu perguntei pro da Lua, vocês têm contato do Tatu? Não, a gente está sem comunicar com ele faz um tempo, ele não responde e tal. Eu falei, ih, rapaz, tá igual, hein? Quando foi dia 17, segunda-feira, eu fui trampar, 17. Chegando lá, eu vi que a mulherada tava meio, assim, meio estranha, né, a mulherada lá. E eu sempre falando para a mulher, e aí, tem contato? Não, não tem. E a Itagaki, uma funcionária que é responsável pela recreação, ela estava nessa segunda-feira lá, e eu vi ela falando assim, eu não achava que ele era um cara assim. Achei estranho, né? O pessoal comentando meio pelas cantos e tal. Achei estranho, mas o que ela tá falando, né? Tal. Aí eu falei, e aí, Itagaki, o contato do Tatu? Nada. Falei, caraca, mano, sério, mano? Será que o Tatu morreu, mano? Daí nesse mesmo dia eu fui trampar junto com a Takagi. Trabalhando com a Takagi falou pra mim assim, você viu o fim do Tatu? Falei, o que aconteceu? Você não tá sabendo? Falei, não, não tá internado? Eu acho que tá internado, ele não foi de ambulância pro hospital? Ela falou, não, não foi isso não. Falei, não? Como assim? Não? O que aconteceu com o Tatu? Ela disse assim, a mulher... Não, ela disse assim, a enfermeira, que tem o mesmo nome do Tatu, que é Takano, a enfermeira viu no jornal que o Tatu foi preso. Tatu foi preso? Como assim? Aí a Takagi falou, tá lá no jornal o nome dele, não tem foto, mas tá o nome dele lá. Porra, mano, caiu o chão pra mim, cara. Eu falei, não, como assim? Aí a Takagi falou, teve uma ligação da esposa dele ontem, uma coisa assim. A esposa dele falou a verdade, disse que ela tinha ligado a primeira vez dizendo que ele tinha sido levado de ambulância, e na verdade ele tinha sido levado pela polícia. Puta, eu falei, o que, mano? Como assim? Foi levado pela polícia? O que ele fez, mano? Aí tá lá no jornal que ele fez, como fala no português? Ele fez... Como é que fala em português, cara? Ele fez trambique de... falsificação de documentos. Tá lá no jornal. Falsificação de documento. Exemplo. Pegar... Exemplo só, né? Ninguém sabe o que aconteceu de verdade, né? Pegar uma carteira de motorista, por exemplo, e ele não poder, na carteira de motorista, não ter carteira de moto grande, e ele colocar lá como se ele tivesse moto grande, sendo que ele não tem, e ele fazer escrever lá de uma forma que fazer, né, trambique para que seja como se ele tivesse carteira de moto grande. Um exemplo, né? Não foi, eu acho que não foi isso não. Então, isso fez com que ele fosse preso. E aí ninguém sabe, aí depois ninguém sabe mais nada, se era gangue, se era ele só, se ele... Eu acho que ele era laranja, eu acho. Cara, o Tatu aí é laranja, né, mano?
Então eu acho ele foi laranja. Aí pegaram ele, mas eu acho que o peixe grande, eu acho que não. Eu tô chutando, não sei não. Não sei de nada. Tá lá no jornal que o Tatu, tá lá o nome dele. Tatu, né? Trabalha em tal lugar, foi preso por falsificação. Só isso que tá escrito mais nada. Então ninguém sabe do que ele falsificava, se era a altura dele. No caso, se ele tinha ele colocou lá no documento dele que ele tinha uma altura maior do que ele tinha, do coisa parecida, se o pinto era menor, maior, uma coisa assim. Ninguém sabe de nada. Resumindo, Tatu foi preso. Resumindo, fim do Tatu. Fim da linha pro Tatu. Porque, porra, cara, caiu. Todo mundo ficou assim, caiu de costas, porque Tatu, Tatu, todo mundo caiu de costas. Eu, principalmente. Conheci a mulher dele, né, a mãe dele. Pô, o cara é trabalhador. Do nada, foi preso. Falsificação. Falou que aí tinha uma altura, depois é outra. Sei dizer que está sendo muito difícil, tanto de acreditar nisso, quanto em tudo, no todo, né? A falta do Tatu em si, como colega de trabalho, tudo mais, né? Então perdeu mais um funcionário, já não tem, já perdeu mais um. Cara, totalmente o bagulho fora de esquema, assim, total, assim. Puta que pariu, mano. Aí o que aconteceu? Eu cheguei anteontem para trampar à noite, cheguei à tardinha lá, aí a Yokota, a chefe geral, colocou um papel escrito lá pra gente, funcionário ver. Tava escrito assim: funcionário Tatu está afastado, é, desde o dia que ele foi dito pela esposa que foi levado de ambulância. Desde esse dia ele já não pertence mais ao quadro de funcionário, está escrito assim. E ainda está escrito assim: se de repente os idosos perguntarem, digam o que está escrito aqui, que ele foi levado de ambulância e não sabemos mais do paradeiro dele. Aí eu estava lendo isso, e lá tem uma funcionária que vem de vez em quando, o nome dela é Wakabayashi. Ela estava bem nessa hora que eu estava lendo, aí ela leu lá junto comigo, aí eu olhei para a cara dela e falei: que zoada, hein? Ela disse assim: você tá sabendo? Eu falei: eu tô. Aí eu chamei ela pro canto assim, né, que tinha novata lá. Eu falei: todo mundo tá em choque, né, o que aconteceu? Aí ela disse assim para mim: nem te conto. No caso, essa Wakabayashi, ela é pato, ela não é galinha, ela é pato, ela vem de vez em quando, ela trabalha só de pato, né? Aí ela estava afastada esses tempos, sem vir, e ela não estava sabendo o que estava acontecendo. Daí ela chegou nesse dia que eu estava lá, e viu aquilo e ficou em choque, porque ela disse para mim assim: olha, tu acredita que eu fui almoçar com uma colega minha esses dias, e eu falando às pessoas que tem aqui, né, tal, falei do Tatu, e essa colega falou assim: Tatu? Ele tá trabalhando com vocês? Ela falou: tá, ué, por quê? Nossa, ele é muito perigoso, ele é muito zoado, hein? Zoado ele, hein? Essa colega falou para o Wakabayashi, né? Daí a Wakabayashi, a conhecida do Tatu, falou: não, de boa, ele trabalha de boa, tal, não pega nada, não tem nada não. Aí essa colega falou assim: não, fica esperto, hein? O bagulho lá é zoado com ele, hein? Aí ela chega para trabalhar, tá lá o papel, o escrito isso aí que eu falei agora, e o acontecido propriamente dito. Aí a Wakabayashi caiu para trás, né? Falou: porra, mano, eu acabei de falar com a mina ali, ela falou que o cara é perigoso, mas desse tamanho? Tamanho não é documento. Ai, cara, foi foda, tá sendo foda.
E eu falando com o Hanaoka esse dia que eu trabalhei à noite com ele anteontem, um olhou pra cara do outro e falou, mano, que porra, hein, mano? Estamos sem acreditar no que aconteceu. Aí eu falei pra ele, se fosse eu que tivesse feito a parada, eu falei, é um gaidinho, fez parada, pronto, né, gaidinho. E que não é o caso, né, cara? Não é o caso e, porra, daí o bagulho... Não, eu digo assim, eu digo gaidinho, não é que o gaidinho faz coisa errada, não, eu digo no sentido assim, se fosse eu, no meu caso, eu que tivesse feito a parada, a merda toda, ia falar assim, é um gaidinho, pronto, acabou, é porque é gaidinho, acabou. Aí, tipo assim, para os funcionários, ia ficar, tá, era o gadinho, tá, acabou. Mas não, tipo, como é um japonês e um rapaz que tem uma família, né, tem a esposa dele, né, cuida da mãe e tal, então, porra, fica um bagulho assim, meio que inacreditável. Bom, mas foi isso que aconteceu, realmente, um trágico fim do Tatu. E, porra, mano, só tenho a lamentar, cara, sabe? Só tenho a lamentar, uma pena total. A esposa dele, porra, mano, é o que mais sofre, né? Porque ela realmente é uma pessoa do bem e tá ali fazendo, ela faz bico só, né, tal, e tô tendo, tô totalmente, totalmente paz, assim, né, entre aspas, né? E de repente, uma tragédia dessa, é uma tragédia, né, mano? Puta que pariu. Mano. Aí fica a pergunta, mas então aquela galera que o Tatu te apresentou lá aquele seminário, lá naquela parada que parecia mais um bagulho de religião, tem alguma coisa a ver, será, tal? Olha, cara, aquela parada lá, eu penso que não tem nada a ver com o que ele se enrolou. Eu penso, porque a parada não é nada de religião, não é nada de tramóia. Tem pessoas ali comuns como nós e pessoas do top aí, dono de empresas e médicos e tudo mais. E o chefão de tudo aquilo ali é o governador do estado de Totiga, é o governador. Então, tipo assim, não é um bagulho de trapaça, não é um bagulho de máfia, não é nada. É um bagulho realmente de comércio, um bagulho de pessoas comerciantes e tudo mais, né? De pessoas que estão ali para fazer negócio. Então, eu penso que essa onda do tatu aí deve ter surgido de outras formas ali, que colocaram ele como laranja, eu penso, né? Vai que ele era o poderoso chefão, a gente não sabe. Mas colocaram ele como laranja e tal, e ele só se fudeu nessa onda aí, tipo, né? Então não me pergunte o que era que ele fez, o que não fez. Eu acho que ele mentiu o tamanho da pica dele e tal, e se fudeu. Foi isso que aconteceu, muita paz, muita luz, e vamos que tem muita coisa para fazer.